A live de hoje será como tema prospecção de clientes na arquitetura e na engenharia. Para essa live de hoje, eu convidei uma especialista em comunicação, marketing e prospecção de clientes dentro desses dois mercados, a engenheira Priscila Fernanda. Vou procurar aqui para ela entrar na live para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, Priscila. Boa noite. Agora foi, eu estava aqui preocupada com o meu áudio, que não ia sair, mas acho que está tudo certo, né? Tá sim, tô conseguindo te ouvir. E aí, como você está? De onde você fala? Fala um pouquinho sobre como você chegou nesse tema. Queria primeiramente agradecer a sua disponibilidade para a gente conversar aqui sobre esse tema. E aí eu já queria ouvir um pouco mais sobre a sua trajetória, né? Como você chegou nessa especialização, nesse mercado específico, como que você vem se organizando especificamente? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, incrível, eu super topei na hora que você chamou. Meu nome é Priscila, eu sou engenheira civil, eu sou especialista em marketing para engenheiros e arquitetos, mas nada foi calculado para chegar até aqui. Eu, como todo engenheiro, eu me formei e precisava trabalhar e sofri com a pouca demanda. Eu não vou dizer nem pouca demanda, porque tinha muita demanda, só que eu não conseguia alcançar esses clientes. E daí, quando a gente se forma, a gente vem desesperado, porque é um investimento muito alto. Eu me formei numa faculdade privada, então é um investimento muito alto, e a gente precisa fazer isso voltar o mais rápido possível. E quando você decide não trabalhar CLT, que foi o meu caso, na época que eu me formei em dezembro, a minha filha nasceu em agosto, então eu já tinha um menino de 10 anos na época, e daí a minha filha nasceu, e eu falei, sem condições de eu trabalhar fora o dia inteiro, numa carga horária exaustiva, que a gente sabe que o CLT é isso, principalmente para a gente que é engenheiro, assim, é aquela loucura que não tem hora para sair da obra, não tem hora para concretagem, não tem hora para nada, e eu me vi nessa situação, falei, bom, eu preciso empreender, só que quando você chega no mercado é muito difícil você entrar. Eu moro na cidade, eu sou de Navegante, Santa Catarina, então, mesmo sendo a 10 minutos de Itajaí, que é uma cidade bem grande, e 20 minutos de Balneário Camboriú, a minha cidade não é tão grande. E aqui já tinham nomes respeitados, nomes conceituados, e daí fica muito difícil você concorrer com 30 anos de carreira, de uma pessoa que já foi vereador, de uma pessoa que já é conhecida, numa cidade que não é tão grande. E daí a gente começa a se desesperar e comprar curso, várias e várias técnicas. E eu sempre digo assim, não é errado você querer comprar várias e várias técnicas. Eu comprei regularização de imóveis, eu comprei projetos preventivos de combate a incêndio, eu comprei laudos técnicos, e a gente sai, só que chega um momento que você tem todas as técnicas e ainda não tem cliente. E daí é quando você fala, não, o problema, eu entendi naquele momento, depois de 6 meses de formada, e muito dinheiro investido em especializações, eu entendi que o problema não era a minha técnica era boa, eu era boa no que eu fazia, só que eu não era uma boa vendedora. E a gente não é treinado para isso na faculdade. Hoje eu converso com os meus seguidores e 99% deles a mesma coisa. A gente não aprende a vender, a gente não aprende a empreender na faculdade, a gente aprende a ser CLT. E daí a gente se forma, daí quando eu entendi isso, eu continuei comprando vários e vários cursos, só que voltado para venda, marketing e prospecção. E naquela época não se falava em marketing para engenheiros e arquitetos. Os cursos que eu comprei vários cursos de grandes nomes e cursos muito bons, mas 99% voltado a produtos, e o pouco que se encontrava de serviço era serviço de estética. Era para unha, era para cílios, encontrava alguma coisa para nutri, para psicóloga, mas nada na minha área. E eu fui testando, mesmo que não era direcionado para mim, eu fui testando e entendendo o que dava certo e o que não dava. E daí, depois que eu consegui validar a minha técnica, que eu cheguei ao ponto de, não, eu preciso fechar a minha agenda dia 15, porque senão eu e a minha equipe não vamos conseguir atender a demanda. Aí eu me especializei só numa área, que é a área que eu mais gostava, que era bombeiro, e fiquei ali. E hoje o meu escritório atende só projetos preventivos de combate a incêndio. Ah, você pode contratar mais gente a atender tudo? Posso.
Mas, como eu falei, eu tenho 2 filhos e hoje eu trabalho, até uma vergonha, eu falo isso para o povo dar risada, eu trabalho do meio-dia às 5h30, que é o horário que os meus filhos estão na escola, e eu optei que fosse assim, porque eu quero estar amanhã com eles, eu quero ficar meio período com eles. Então, no momento, não pretendo expandir, quem sabe quando eles ficarem maiores, não sei, aí vem os netos, aí eu não vou querer mais sair, eu paro de vez de trabalhar. Não, foi legal você trazer um pouquinho dessa sua rotina, né, dessa sua transição, porque eu acredito que isso acontece em todas as profissões. Que geralmente a gente está na faculdade, a gente acaba sendo direcionado para concurso público ou para trabalhar para outras pessoas. Então acaba sendo escritórios e empresas de outras pessoas. Só que quando a gente cai dentro do mercado, a gente vê que a realidade é outra. Então vê que, caramba, talvez o salário não seja tão legal, a competitividade do mercado não seja bacana, as formas de trabalho não sejam legais. E aí a gente começa a pensar no empreendedorismo. Mas não tem nenhum tipo de direcionamento. A faculdade em si não fala de como abrir um escritório, como me treino para o empreendedorismo, para atender cliente, não tem nada disso. Então é um tema bacana nesse sentido, que eu vejo que tem vários colegas, né, da arquitetura da engenharia. E aí, quando teve esse momento de transição, todo mundo fica perdido, de forma igual, em todas as profissões. Porque não teve esse movimento de estudar mercado, saber como que é um modelo de negócio, como prospecta cliente, como que direciona todas essas etapas. E aí a gente já entra na pergunta, né, efetivamente. Como que você acredita que seja importante, assim, de técnicas para a prospecção desses clientes dentro da arquitetura e engenharia? Você direciona alguma técnica, algum tipo de tarefa que deve ser feita que, na verdade, a maioria não faça ou que deveria ter maior energia a ser colocada? Não, essa questão da faculdade é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu falo com vários professores, eu cheguei até aqui por acaso. Eu estou aqui hoje bem por acaso. Eu nunca, não, eu vou trabalhar com marketing. Não, eu fui prospectando clientes, aí quando eu consegui validar, que eu vi, deu certo, eu participava de um grupo de engenheiros e arquitetos. E eu dava dica para as colegas, O áudio está saindo? Tá. Eu dava dicas para as colegas e uma colega que tinha ali, ela era coordenadora de um curso lá de Minas Gerais, ela falou, Pri, vem dar uma palestra para o meu 10º período, porque eles vão se ver daqui 6 meses nessa mesma situação. E eu fui. E daí, depois disso, foram aparecendo outras oportunidades, e hoje, eu me especializei nisso, estudei mais para que eu pudesse passar meu conhecimento de forma mais assertiva, mas eu brigo muito nas faculdades, quando eu vou dar palestra, eu falo com a coordenação, é uma matéria que deveria ter em todo o curso. Você não deveria aprender a trabalhar com CLT apenas, entendeu? Porque nem todo mundo quer. Eu respeito muito quem vai, mas eu entendo assim, não era a minha realidade na época, nem era meu sonho. Às vezes, por filhos, ou por uma questão pessoal mesmo, eu não quero ser CLT, eu quero empreender. E a faculdade limita a ser CLT. Então, é uma coisa que deveria ser colocado nas grades em todos os cursos, não só o de engenharia e de arquitetura, porque hoje o empreendedorismo é muito importante e é necessário a gente sair treinado. Dentro da prospecção para engenheiros e arquitetos, eu vejo 4 principais técnicas, que é o que todo mundo fala, mas ninguém faz. Eu vejo assim, muitos alunos meus que compram o meu curso, eu falo para eles isso, muita coisa que vocês vão ver ali, vocês já sabem, vocês só não colocam em prática. Instagram profissional, e o pessoal fala, não, mas ninguém contrata engenheiro por Instagram. Ele pode até não te contratar por ali, mas ele vai te indicar para uma pessoa, se ele te achar no Google, ele vai te procurar ali. Se você for indicado por alguém, ele vai te procurar ali para ver se de fato você é a pessoa certa. Google é meu negócio e pasmem, porque todo mundo fala assim, lógico, toda empresa está no Google. Quando eu me formei, eu moro numa cidade de 70 mil habitantes. Várias e várias turmas de engenharia. Eu moro do lado de uma cidade gigante, que é Itajaí, tem várias faculdades de engenharia, e em Navegantes tinham 7 engenheiros. Eu fui a 8ª. Então, assim, ninguém. E todo mundo acha que é uma coisa, lógico que eu vou botar minha empresa no Google. Não, ninguém coloca. Então, eu fui a 8ª pessoa a entrar como engenheira no Google na minha cidade,
numa cidade de 70 mil habitantes. Que lógico que tinham vários e vários outros engenheiros. Eles só não estavam no Google. Parcerias de sucesso, e ela é a principal. Ela tirou, quando eu comecei, foi a primeira técnica que deu certo. E ela tirou o meu escritório do 0 para R$8.000 em 30 dias. Quando eu comecei a testar a parceria, foi a minha maior surpresa. E network. E o network, mas eu faço network. Como que você faz network? Porque o meu network é ir aonde, de fato, está o meu cliente. Não adianta eu ir lá para minha família, fazer network lá no churrasco da minha família. É legal, é importante, todo mundo precisa saber o que você faz, mas não é o principal. O teu network de sucesso, o que eu ensino no meu curso, é o network assertivo, que é aquele que você vai... O meu primeiro network, lá quando eu comecei, foi bem por acaso. Foi eu conversando com um cliente, o meu cliente falou assim para mim, eu tô super atrasado porque eu tenho que ir num café com network no meu banco. Eu falei, café com network? Ele falou, o banco promove trimestralmente para falar sobre os números do banco e vender seguro, vender consórcio. E eles reúnem os empresários, todos os CNPJs que têm conta naquele banco, para falar sobre isso. E daí eu tenho que ir lá, porque eu já confirmei presença e tudo. Aí eu pensei assim, o meu cliente ideal em projetos de bombeiro é o empresário, é o empreendedor, porque 90% da minha demanda vem deles. Os outros 10% vem de prédios, enfim, de outros, mas 90% é o empresário. E eu falei, gente, eu preciso estar lá. Eu abri uma conta nesse banco. Eu abri uma conta nesse banco para poder ser convidada para o café com network deles. E eu vou regularmente, trimestralmente, faço, porque daí eles têm uma coisa muito legal que eles chamam e pedem para você se apresentar, falar o seu nome e o nome da sua empresa. Então, já fica todo mundo lá já me conhece, porque eu vou regularmente, eu encontro as mesmas pessoas, anoto todos os nomes e os nomes da empresa, sigo todo mundo no Instagram. A maioria deles me segue de volta. E eu garanto, eu já fechei vários contratos com esses meus colegas lá do banco, do mesmo banco que eu. Mas sempre que eles precisarem de uma engenheira e que eles precisarem indicar uma engenheira para alguém, eles vão lembrar de mim. Porque eu tô lá, eu tô conversando, eu tô sempre. Então, o network, ele é isso, é você fazer um network que faz a diferença, um network de sucesso, como eu falo lá dentro do meu curso. Mas a minha principal técnica é a parceria. Então, das 4 técnicas que você trouxe aqui, né? Recapitulando, gente. Quem não anotou, agora é o momento da revisão. Instagram, Google, né? Google Meu Negócio, no geral. Instagram, Google Meu Negócio. A terceira qual mesmo? Parcerias de sucesso. E a última é networking. Dessas 4, você acredita que a parceria de sucesso seja a que traz mais resultado? E que parcerias seriam essas? Qual a diferença do networking? Hoje, o network, ele é você estar com pessoas que podem precisar do seu serviço e que podem te indicar em locais, que é onde você... Hoje, esse do banco foi meu primeiro estalo, assim. Falei, eu preciso estar lá, porque é lá que está o meu cliente. Mas eu faço network hoje das coisas mais absurdas. Os meus alunos perguntam, Pri, de onde você tira vozes da minha cabeça? Eu não sei, mas funciona. Assembleia de CDL, que é aquela associação comercial da cidade, que os donos de empresa estão lá, eu vou porque eu tenho uma empresa e lá está o meu cliente ideal. Então eu faço muito network ali. Reuniões de sindicato, reuniões de prefeitura, tem reuniões de prefeitura que eles fazem aquelas reuniões para mudar o código de obra da cidade. Ali estão construtoras, ali estão lojas de ferramentas de ferragem, ali estão donos de várias empresas, desde aquele que trabalha só com a fundação, aquele que tem uma empresinha de retro, aquele que vende material de construção. Então, assim, um network, ele tem que estar. A primeira pergunta é, quem é o seu cliente ideal? Quem é? O meu cliente ideal hoje é o empresário. É ele que demanda do meu serviço. Então, eu preciso estar aonde ele está. E a mesma pergunta você vai fazer para parcerias de sucesso. Então, quem é o meu cliente ideal? E quem é o parceiro que pode me indicar esse cliente? Então, hoje, para mim, o meu principal parceiro é o contador. É a pessoa que mais... hoje, parcerias representam mais de 50% do faturamento do meu escritório. E foi a parceria que me tirou do 0.
Quando eu tinha um escritório ali com um projeto que outro, um projeto cada 3 meses, cada 2. Quando eu comecei a fechar parcerias, foi quando o projeto começou a entrar todo mês, 2 projetos, 3 projetos, e eu consegui sair do 0 para R$ 8.000 em 30 dias. Foi muito assim, ó, por isso que foi o que mais me surpreendeu, e até hoje é mais de 50% do meu faturamento, do meu escritório. Ah, legal. Além dessas 4 técnicas que você traz de prospecção de clientes, você tem alguma outra tipo de dica específica para quem está começando? Como identificar o cliente ideal? Como encontrar esses eventos? O que você indica para a galera que está aqui no ao vivo? Eu sempre falo assim, ó, primeiro pense fora da caixa. Tudo que eu faço e que eu ensino no meu curso foi loucuras da minha cabeça. Eu teve uma época que eu passava na frente dos imóveis comerciais, ó a loucura da pessoa. Eu passava na frente dos imóveis comerciais e ficava vendo os imóveis que estavam para alugar. Aí eu anotava o endereço e o telefone. E ficava passando ali na frente 2, 3 vezes por semana. Quando alugava, eu ia lá, batia na porta, às vezes a pessoa montando a loja, enfim. Eu pedia para falar com o dono e dizer, oi, tudo bem? Eu vi que você está abrindo. Eu lembro uma vez de uma ótica, foi o primeiro que eu fiz. Eu falei, eu vi que vocês estão abrindo e não sei se você já conversou com o seu contador, mas você vai precisar de um projeto preventivo de combate a incêndio. Eu vou deixar o meu cartão com você. Sempre que você, depois que você conversar com ele, que você vê que realmente é necessário, entre em contato comigo, eu te faço um preço especial. E daí eu fechei, e daí eu validei isso como técnica também. Aí eu parava de passar na frente dos lugares e comecei a olhar o site das imobiliárias. Eu tenho aqui na minha cidade, tem tantas imobiliárias, eu tenho tudo anotadinho, e uma vez por semana eu entro e olho todos os imóveis comerciais para alugar. Na outra semana eu olho de novo, o que saiu, eu vou no local. Porque alugou, e ele vai precisar do meu serviço. Então, assim, ó, pense sempre fora da caixa. Pense sempre aonde está o seu cliente, como que você faz para encontrar esse cliente, para estar com o seu cliente. Eu tenho uma loja de equipamento de proteção individual. Eu vendo capacete, luvas, enfim, que eu abri ainda durante a faculdade. E na época que eu abri a loja, eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago, em cartazes, em banner, eu não tinha dinheiro para fazer marketing pago. Tinha que ser o gratuito. Aí, qual foi a ideia na época? Eu criei um Instagram de vagas de emprego. Porque eu pensei o quê? Se a pessoa vai contratar, ela vai precisar do EPI. Então, ela me manda a vaga para mim postar, eu posto gratuitamente, e eu vendo meu EPI para ela, então eu já ofereço meu EPI. E eu vendi muito dessa forma. Eu vendi muito EPI nessa situação. Na situação de a pessoa me mandar a vaga, eu postar e já oferecer e conseguir vender. Mas tudo isso foi dessa forma, pensando sempre fora da caixa. Todos os meus métodos de prospecção, todos eles, vêm dessa situação de aonde eu encontro o meu cliente, a quem é o meu cliente e aonde eu encontro ele. E daí eu vou bolando isso. Agora, recentemente, eu estou frequentando as reuniões de sindicato. Reuniões de sindicato, porque lá também está o dono da empresa, que vai possivelmente precisar de um projeto de bombeiro e comprar EPI. Então, eu mato 2 charadas mato 2 coelhos com uma cajadada só. Porque daí eu faço as duas, e o network é isso. E a minha parceria o meu principal parceiro hoje é os contadores. Mas eu trabalho também com algumas imobiliárias, eu trabalho com clínicas de saúde e segurança no trabalho, clínicas ocupacionais, que eles também têm uma demanda de projetos de bombeiro, e eles acabam passando para mim. Mas o meu principal parceiro é o contador. O que eu faço? No começo, a primeira vez que eu fiz, eu listei todas as contabilidades da onde eu iria atender. Eu vou atender um raio na minha região, eu vou atender de Navegantes, Itajaí, Brusque, Balneário Camboriú e Itapema. Então, é isso que eu vou atender. E daí eu listei todas as contabilidades, separei por pastinha ali, coloquei nome, telefone, endereço e entrei em contato um por um, ofertando o meu serviço. Na época eu lembro que eu liguei, acho que por umas 110, 112, assim, era muito. 10% me respondeu, ou nem 10% me respondeu. 2 fecharam comigo. Eu nunca vou esquecer. 2 fecharam. Uma em Navegantes e outra em Itajaí.
Só que essas duas, no primeiro mês, me passaram 2 contratos cada um, que deu 4 contratos, eram contratos pequenos, mas que tiraram o meu faturamento do 0 para 8 mil reais. E eu ainda ligo. Então, eu tenho um dia no mês, que é o dia da prospecção. Eu pego essa minha lista e ligo para todo mundo que ainda não fechou comigo. Os que fecharam, eu já vou tirando e botando numa outra planilha. Mas ali, eu ligo para todos eles de novo, ofereço, tento marcar uma reunião, tento marcar uma visita. Eu dou 20% de desconto para contratos que vêm de contabilidade e dou 2 opções. Eles podem me passar o telefone do cliente ou passar o meu telefone para o cliente e eu dou 20% de desconto direto para esse cliente. Ou eles podem vender o meu serviço e ficar com os 20% como uma taxa administrativa do meu serviço, não tem problema nenhum para mim. Então, eu tenho das 2 maneiras. Cada contabilidade decide o que vai fazer, mas eu trabalho das 2 maneiras. Eu não sei quem está aqui online agora, os arquitetos e engenheiros, mas, caramba, a Priscila já deu várias ideias para a prospecção de clientes do empresariado. Então, são dicas assim, fenomenais e são locais, são eventos que você consegue ter acesso e se organizar para participar. Então, dando um exemplo aqui dentro do Rio de Janeiro, gente. Nós temos as associações comerciais. Geralmente são de bairros e segmentados. Então, por exemplo, nós temos a Associação da Capital do Rio, que fica lá na capital, que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Nós temos de Campo Grande, nós temos de várias regiões, cada uma tem a associação comercial. E ali acaba tendo essas reuniões que a própria Priscila trouxe. Reunião, evento, às vezes é uma palestra que direciona falando sobre o tema. E aí já ajuda vocês terem esse contato. O mesmo que a Priscila trouxe aqui, gente. Nós temos vários centros comerciais pelo Rio de Janeiro. Estou trazendo o Rio de Janeiro, recorte aqui, porque eu vi que tem uma galera aqui do Rio aqui online. E aí o que acontece? Você pode fazer a mesma técnica que a Priscila fez. Chega lá, conversar, bater um papo, explicar no que trabalha e deixar o contato. Isso, gente, é uma forma de se apresentar. Não quer dizer que você está empurrando o seu serviço na cabeça da pessoa, nem goela abaixo. Quer dizer que, caramba, ela, se tiver algum momento, necessidade, vai lembrar daquela pessoa que ela teve contato. O mesmo vale pelo Instagram, como a Priscila trouxe aqui. Então, se a pessoa segue você no Instagram, vê seus vídeos, vê stories, aparece seu nomezinho, a tua cara de vez em quando, ela vai, de certa forma, identificando e decorando essas informações. Então, quando precisar da situação, do momento, ela vai lembrar de você. É aquela famosa frase, que não é visto, não é lembrado. Não é lembrado, exatamente. Não eu tenho um cliente se você não aparecer, entendeu? Que eu tenho clientes que chegaram, porque eu sempre pergunto, né? O cliente chegou em mim, eu falo, como você chegou? Porque eu quero entender, como eu sou muito ligada, né, no marketing, eu quero entender, querida, eu quero entender o que está funcionando. Então, assim, ó, já chegou cliente para mim que falou assim, oi, que a funcionária me seguia. A minha funcionária te segue, porque numa época que eu trabalhava com regularização de imóveis, ela me seguiu porque queria regularizar o imóvel, nunca regularizou, mas nunca deixou de me seguir. E quando a patroa precisou para o projeto de bombeiro, como ela vê minhas postagens, ela não sabe nem o que é, mas ela viu bombeiro, a patroa falou que precisava de um projeto de bombeiro, ela falou, eu conheço a pessoa, tá aqui. E já chegou dessa forma para mim. Já chegou, agora recente eu fiz um prédio que foi da mesma situação. O filho do síndico do prédio me seguia, porque ele trabalhava numa empresa que eu fiz o projeto, e daí ele acabou me seguindo lá, e ele via minhas postagens. Ele falou, Pri, eu não sei nem o que você faz, mas quando meu pai disse que era bombeiro, eu liguei com o teu bombeiro, juntei tudo e foi. Então, é isso, quem é visto é lembrado. Então, eu me faço presente sempre que eu posso. Nos eventos, a questão das assembleias de banco, cooperativa, a maioria delas tem bancos cooperativas, eles fazem café com network, eles fazem, e não adianta tu ir lá sentar e ficar quieto, porque o pessoal pergunta assim, ó, mas eu morro de vergonha. Gente, vergonha eu tenho de não ter dinheiro para pagar minhas contas, de chegar final do mês eu não consegui honrar com meus compromissos. Vergonha de vender o meu serviço eu não tenho nenhuma. Eu não tenho problema nenhum. Esses dias agora eu tava com a minha mãe, eu contei isso no meu Instagram, o pessoal
morreu de rir. Eu tava com a minha mãe comprando um presente de casamento no centro, e daí eu olhei o carro do bombeiro. Falei, o bombeiro tá me notificando. Aí eu falei, mãe, segura que eu vou ali. A minha mãe falou, minha filha, tu não vai ter coragem. Eu falei, eu é que tô, segura aqui que eu vou ali. Atravessei a rua, esperei o bombeiro sair, atravessei a rua, entrei na loja, daí eu falei, eu queria falar com o gerente. Daí ela falou, esse moço aqui. Aí eu falei, eu vi que o bombeiro estava aqui, aconteceu alguma coisa, eu sou engenheiro, posso te ajudar? Ele me deu esse papel, é que eu comprei essa empresa pronta já há 3 meses, e eu não sabia que precisava de um projeto. Fala com o teu contador, que ele é a tua pessoa de confiança. Eu vou deixar o meu cartão, e se necessário, você entra em contato comigo. Deu acho que uns 2 dias, ele me ligou, eu fui, fiz, fechei, como tinha que ser. Eu não tenho vergonha em vender o meu serviço. Eu tenho uma padaria que eu vou com frequência, né? Que eu sempre vou. E eles fizeram uma reforma. Tem uns dias sem ir, e eles fizeram uma reforma. E daí eu entrei, olhei, falei, tá tudo diferente. Falei, cadê o fulano, que é o gerente? Daí, tá lá atrás. Falei, chama ele pra mim. Aí ele veio, eu falei, olha, tu tem seguro? Ele falou, tenho seguro, Pri. Eu falei, se pegar fogo aqui, o seguro não cobre. Você mudou o layout, já está fora das normas do Corpo de Bombeiro, você precisa atualizar o teu projeto. Eu falei, se tu pegar, ainda mais padaria, que tem forno, tem fogão, eu falei, se pegar fogo aqui, já era para você, tu não recebe R$1. Eu falei, eu vou deixar meu cartão, confirma isso com a moça do teu banco, que te vendeu o seguro, e com a tua gerente, e me liga se você precisar. São uns dias também, ele me ligou, falou, Pri, vem arrumar tudo para mim, que a moça falou que precisa. Então, assim, eu não perco uma oportunidade de fechar um contrato. Eu não tenho vergonha. Já óleo de peroba pra essa minha cara de pau. Não tenho vergonha nenhuma de bater na porta das pessoas. De bater, de me apresentar, de fazer. Nas reuniões de banco, eu anoto. Gente, eu vou com uma agenda, que é a minha agenda do escritório. A pessoa fala um nome, eu anoto o nome e o nome da loja. Eu anoto o nome e depois eu sigo todo mundo no Instagram. Porque a maioria deles me segue de volta. E eles podem não precisar naquele momento de um projeto, mas eles vão precisar de uma renovação em pouco tempo, ou alguém vai precisar e eles vão lembrar do meu serviço. Então, é sempre assim, é 2 dicas que eu dou sempre. Pense sempre fora da caixa, entenda quem é o seu cliente ideal e aonde você vai encontrar ele. E a segunda não tenha medo nunca de vender o seu serviço. Todo mundo precisa saber o que você faz. Eu botei meu marido num jogo de futebol para ele vender o meu serviço. Porque ele tinha um dono de contabilidade lá que eu estava tentando fechar há muito tempo e não conseguia. Falei, você vai entrar, vai jogar bola com ele e vai fechar esse contrato para mim. Então, assim, eu não tenho vergonha de vender o seu serviço. E preste atenção nas oportunidades. Não fique só assim, a Priscila disse parceria e imobiliária, eu vou fechar nisso. Não. Olha ao seu redor, veja qual... Na minha cidade, eu sei que em alguma cidade tem reunião empresarial da prefeitura. Na minha não tem. Mas em Balneário Camboriú eu sei que tem. Eles fazem reunião empresarial para os empresários. Olha o quanto isso é rico. É todo o seu público, todo o seu possível cliente reunido num único espaço. Então isso é riquíssimo. Não tem tráfego pago que você vai conseguir esse tipo de reunião, esse tipo de visibilidade. Então, primeiro pense sempre fora da caixa. E não tenha vergonha nunca de vender o seu serviço. Todo mundo precisa saber o que você faz. A moça da padaria, a moça do mercado, o pessoal do ferino que você joga bola, a tua família, os teus... mas eu não conto pra ninguém porque as pessoas botam inveja no meu serviço. Não, gente, não é assim. As pessoas adoram se meter na vida do outro. Quer ver assim, quer ver as pessoas ficarem felizes? Eu falo isso. As pessoas podem até ter inveja, mas elas adoram dar um palpite. É alguém que fala, eu preciso de um projeto de bombeiro. Eu conheço alguém. A pessoa, depois ela poder dizer, se gabar, falar, fui eu que indiquei um cliente para ela. Um cliente lá, fui eu que indiquei. Ela ganhou tantos mil reais com o meu cliente. As pessoas adoram indicar as pessoas. A gente adora indicar a nossa manicure, a moça dos cílios, a gente gosta, o rapaz do ar-condicionado. Então, é muito importante que você pense nisso e faça. Ninguém vai vender o seu serviço por você. Ou você vende, ou você vai trabalhar CLT, que o dono da empresa vai vender o serviço e você só vai cumprir com a sua obrigação ali. Mas se você quer empreender, eu digo hoje para os meus alunos, quem está abrindo escritório, dedique o seu tempo, 70% do seu tempo, a vender o seu
serviço e só 30 executar. Porque hoje, sem projeto, você não trabalha. Então, vender o seu serviço é 70% do trabalho. Foque em vender. E daí você vai, conforme vai aumentando a demanda, você vai diminuindo a prospecção de fato, porque daí você começa a ficar conhecido, as pessoas começam a te indicar, um indica para o outro, e daí fica mais tranquilo. Mas no começo total, seu tempo total. Se você trabalha CLT hoje, 8 horas, e você fala, não, eu vou abrir meu escritório, você continue trabalhando 8 horas. Não acha que, eu vou abrir, vou trabalhar só 4. Aí não vai para frente, não vai acontecer. Então, se dedique às 8 horas a vender o seu serviço. Era isso. Não, a live aqui acho que bateu meia hora e acho que essas meia hora já dá para a pessoa pensar eternamente o planejamento comercial do ano. E é muito importante isso que você trouxe, porque quando a gente começa a empreender, a gente não tem essa noção que a gente tem que estar o tempo todo correndo atrás do cliente. Então a gente fica assim, vou fazer aqui, vou fazer ali, vou esperar. Só que é aquilo, não tem como a gente esperar. Tem o tempo de maturação, que a gente sabe que vai ter resultados que vai demorar um tempo. Mas é aquilo, a gente tem que ter uma variedade de formas de prospecção, porque depende muito da demanda. Então, vai ter parcerias, por exemplo, com contadores, que em determinado momento vai vir direto informação, vai vir direto cliente. Vai ter momentos que vai enxugar, você vai ter que ir na rua bater o sapatinho. Então, muitas das vezes a gente fica aqui pensando que, vou ficar só no online. Não tem como ficar só no online, tem que ser online com presencial. E muitas das vezes o online reforça o presencial, como a Priscila trouxe. Então a pessoa te conhece primeiro, tem o primeiro contato, começa a te conhecer e a partir disso entende no que você trabalha. Então eu acho isso essencial. Uma dica que eu dou também para quem vai no presencial, conversar com as pessoas, fazer esse movimento, é montar um kit de apresentação. Então já que você vai conversar com a pessoa, gente, já pensa como que você vai se apresentar. Então se você tem um serviço específico, que é a porta de entrada, que a pessoa com certeza vai ter essa necessidade, já apresenta esse serviço, fala que você é especialista, que você atua nisso, que você atua na área, porque isso já faz com que a pessoa decore na cabecinha dela essa parte específica. Não adianta dar 30 informações, vai ser difícil ela entender. Então, resume isso, traz essa informação. Cartão de visita, gente, é complementar, é importante. Ainda temos empresários, ainda temos faixas etárias que usam cartão de visita. Então, por mais que a rede social tá bombando, as pessoas seguem, sim. Mas na hora de passar a informação para o outro, nem sempre vai lembrar da rede social. Então, tenha o cartão de visita com a tua informação básica de e-mail, telefone e rede social. Além disso, já que você vai ter esse contato, pense em deixar um brinde, alguma coisa educativa para essa pessoa, se você conseguir fazer um material. Eu não estou falando de panfletagem aqui não, tá, gente? Estou falando de uma cartilha educativa do tema, falando de alguma situação, de alguma data, de alguma direção que essa pessoa tem que ter. Por exemplo, caramba, o Corpo de Bombeiros é uma vez por ano, uma vez a 5 anos, depende do local, né? Depende da situação. Então, dá essa dica para a pessoa conseguir mentalizar e organizar esse link. Porque ela vai pensar, caraca, é verdade, eu vou precisar daqui a quanto tempo? Vou passar essa informação para o contador, como a colega trouxe aqui falando da engenharia. Então, pensem, gente, nesse sentido. Meu cliente é quem? É residencial? É comercial? Será quem são as pessoas que entram em contato primeiro? Aqui, no caso, foi contabilidade, imobiliária. Mas pode ser um outro colega engenheiro, pode ser um colega arquiteto, dependendo da área, do nicho que você atua. Pode ser outra profissão, pode ser medicina, pode ser salão de beleza, porque você se especializou numa área específica. Pode ser, sei lá, militar, então você vai fazer parceria com alguém que atua dentro do militarismo. Enfim, é tudo uma pesquisa do local, como a colega trouxe, a Priscila trouxe de Record. No meu curso, eu trago isso. A economia. A economia é o que, gente? Será que é agro? Será que é café? Será que roda mais prestação de serviço? Qual o tipo de prestação de serviço que está bombando? Isso já ajuda você a ter uma visão melhor de mercado. Exatamente. Eu levo isso muito assim, ó. Quando eu sento numa reunião com um contador, eu levo ai, me fugiu a palavra. Eu levo uma apostila e eu ensino para ele o que eu faço. Porque o contador, para ele me passar o serviço, ele precisa explicar para o cliente. E ele, na maioria das vezes, não sabe. Então, eu explico o básico, não entro em detalhes, eu explico as etapas. Olha,
o cliente vai precisar de um RPCI ou de um PPCI, e vou mostrando para ele as etapas, onde tem taxa, onde não tem. Eu deixo ele a par e deixo esse material para ele, porque dessa forma ele vai conseguir explicar com mais eficácia para o cliente, e quando o cliente chegar até mim, ele não chega tão leigo, ele não chega muito brabo em pagar mais o imposto, em pagar mais um serviço, enfim. E é isso, gente, é você entender que as parcerias funcionam. E quando eu trabalhava com regularização de imóveis, a minha grande demanda era os advogados. Minha grande demanda. Eu tinha alguns advogados parceiros, e quando eles fazem uso capião, quando eles fazem escritura, que eles entram nessa parte, aqui na minha região, demanda do serviço do engenheiro. Então eu tinha parceria, no mesmo sistema, oferecia um desconto e tal. Hoje eu não trabalho mais com regularização de imóveis, foi uma opção minha, eu fiquei só com o que eu amo, que é bombeiro, mas eu tenho engenheiros parceiros. Então, quando chega, um cliente veio para mim, né, agora recente eu tive um cliente que eu regularizei o bombeiro, e deu acho que uns 3 meses depois, a prefeitura foi e pegou ele. Suspendeu o alvará de funcionamento. Ele, desesperado, me ligou, falei, olha, eu não trabalho, mas eu tenho uma pessoa excelente para te indicar. E indiquei um parceiro. E esse meu parceiro indica todos os bombeiros que chegam para ele, para mim. Então, tudo que chega de bombeiro para ele, ele indica para mim, e tudo que chega de regularização, o profissional, que é... Porque normalmente, hoje a gente vê muito que é o profissional se especializando numa única área, que é, eu sou engenheiro e vou trabalhar só com regularização de imóveis, ou só com laudos, ou só com PPCI. Então, a gente faz essa troca. O teu colega de profissão, o teu colega de faculdade que se formou, também é um possível parceiro. Então, é isso. É você pensar fora da caixa que dá tudo certo. É ótimo, Priscila. Para a gente fechar a live, você tem alguma dica, alguma frase final para deixar aqui marcado para a galera? É o que eu sempre falo. Gente, você não pode ter vergonha de vender o seu serviço. Vergonha você tem que ter de chegar no final do mês e você não ter dinheiro para cumprir as suas obrigações. Você depender do Sistema Único de Saúde, você não ter dinheiro para pagar um bom médico para o seu filho, você não ter dinheiro para pagar o seu aluguel, para pagar os seus funcionários, para dar uma vida confortável para sua família, seja para os seus pais, para os seus filhos, enfim. Feio não é você vender, não é você estar aqui na internet. Porque quando eu entrei, ou ainda eu escuto muito desse lado, fico muito indignada com os meus seguidores, falando, mas eu tenho vergonha. Vergonha não é você vender o seu serviço, que você estudou, que você se especializou, que é o seu trabalho digno. Vergonha é você chegar no final do mês e não ter dinheiro para cumprir com os seus compromissos. Então, quando você se apega a isso, eu sempre falo isso assim, ó, para estar aqui na internet, para estar aqui postando o seu trabalho, para estar aqui fazendo reels, gravando story, você não precisa ter coragem. Você precisa só ter conta para pagar. E vai que vai. Tendo conta para pagar, vai-se embora. É isso. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Ao vivo. Clica no aviãozinho, manda para os amigos, gente, da arquitetura e da engenharia, porque aqui foram dicas essenciais. E eu diria até além, tá? Arquitetura, engenharia, corretagem, advocacia, porque a gente falou de muitas dicas que servem para todas as áreas. É uma dica de empreendedorismo. Então, a live vai ficar salva, tá, gente? Vou encaminhar alguns grupos que eu tenho aqui, se vocês puderem encaminhar também, porque essa informação é justamente para o mercado girar. O mercado girando vai ter trabalho, vai ter atuação, vai ter dinheiro circulando para todo mundo. Então, a gente melhora a economia do nosso país e da nossa região. Pensem nesse sentido. Quanto mais colaboração, mais movimentação e mais emprego, mais trabalho, mais gás para todo mundo. Não vai ter ninguém na deficiência, no problema de pagar as contas, como uma colega trouxe. Então, pensem nesse sentido. Quanto mais eu colaboro com o mercado, mais eu consigo fazer com que se melhore o mercado para eu mesma atuar. Esse é o grande ponto aqui. Exatamente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.